a mais o encontro. Vamos escutar uma música, porque a música ela é o primeiro contato que nós temos nesse momento com a espiritualidade. A canção, as notas musicais, elas conseguem nos sintonizar, entrar em nosso coração. Muitas vezes aquilo que a gente não entende nas palavras, que a gente não entende nos gestos, a gente entende através da canção. Essa música que eu escolhi hoje é uma das músicas que eu mais amo. Eu acho ela de uma profundidade, tanto na sinfonia quanto na letra dela. É uma música que aquece o coração e a alma, principalmente por conta do tema que nós vamos ter hoje, que é o luto. Nós vamos falar sobre o luto, então essa música ela é providencial para o dia de hoje, porque ela fala justamente isso, que quando a gente está, né, precisando, é com ele que a gente tem que se sintonizar. Então, antes de qualquer trabalho, antes de qualquer situação que fazemos, sempre damos início com uma oração elevando nosso pensamento à fonte eterna. Pedimos aos bons espíritos enviados do nosso Pai Celestial que conduzam todos esses trabalhos, o diálogo, as palestras, e tudo que for conduzido aqui seja alicerçado pelas forças do bem. Estejamos amparados, o nosso coração ligado às forças do amor, da alegria, da paz e da união. Que possamos propagar a verdade, a luz e o amor através das nossas palavras. E que todos recebam esse carinho e conforto que vem através das forças do bem. Que assim seja. Que assim seja. Eu só não vou cantar porque minha filha me proibiu.
É justamente isso, a dor serenando, né? Nos momentos mais tristes, e é quando a gente procura Deus é que a nossa dor se acalma. Às vezes, quando a gente está triste, angustiado, nós pensamos estar buscando, mas na realidade a gente está se martirizando, ruminando a dor e não está mesmo buscando o consolo divino. E essa é a diferença, e é isso que a gente precisa entender, que nós precisamos buscar o consolo e não ficar ruminando a nossa própria dor. Hoje o nosso tema é luto. E nós vamos iniciar com uma fala do Chico Xavier, que ele diz o seguinte: que ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo o bem. A morte para a vida é apenas uma mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Fala de Chico Xavier. E aí, ele fala da saudade. Não há quem não tenha saudade de quem já partiu. A saudade é uma palavra típica da nossa língua. Refere-se a quem fica solitário, sem a pessoa que a ama. Vem de soedade, que já foi soiedade, e que por sua vez provém do latim solitate, que remete à melancolia, saudade do que se foi, do que se viveu e de alguém que não veremos mais. Então a palavra saudade, ela vem do latim, eu achei interessante, porque às vezes nós repetimos coisas, palavras, e não entendemos realmente o significado. Então ela vem da raiz da solidão, porque normalmente é isso que a gente sente quando a gente perde um ente querido. Nós podemos estar rodeados de 50 entes queridos, mas um que parte, a gente se sente solitário. A gente tem solidão. A gente sente a falta física. Enquanto nós não compreendemos que é físico, que o que ficou no plano terreno foi o corpo, mas que o espírito ainda permanece, que ele está vivo e podemos reencontrá-lo em qualquer momento, em nossos sonhos e nas visitas que eles fazem ao mundo dos encarnados, nós podemos encontrar nossos entes queridos. Mas nós, de maneira muito egoísta e ainda materializado, precisamos do quê? Do físico. Eu preciso tocar, sentir. Eu preciso que essa pessoa esteja aqui falando comigo. Eu não me contento em ela participar do meu mundo espiritual. Eu não me contento em ela estar nos meus sonhos. Eu não me contento em ela estar na sua presença espiritual. Eu quero ela fisicamente. É esse o primeiro equívoco que nós temos quando nós falamos de desencarne. Porque, como o Chico mesmo disse, que a dor é nos dois mundos. Dói para quem vai e dói para quem fica. Normalmente, equivocadamente, as pessoas dizem: quem morreu já foi lá com Jesus, não tem mais saudade, não tem mais nada. Não é verdade? Não é verdade. Quem vai sofre tanto quanto quem fica. Nós sofremos no momento de desencarnar porque vamos assim. Eu desencarnei, fiquei 30 anos na zona umbralina, fui resgatado, fiquei mais 50 no mundo espiritual. Nesses 50 anos no mundo espiritual, eu fiz amigos, eu revi famílias que estavam desencarnados, eu criei vínculos afetivos no mundo espiritual. Então, quando eu vou reencarnar, ainda como bebê, apesar do esquecimento, eu vou chorar, porque eu chorei a saudade que você sente daquilo que você deixou.
Porque é a mesma sensação. Você quer saber como é que foi, como é que é o desencarne? Olha como foi o nascimento. É a mesma coisa, só que em mundos opostos. Um você vem para a matéria e o outro você vai para o mundo espiritual. Mas é esse ciclo, de lá para cá, de cá para lá. Quando nós compreendemos isso, nós vamos fazer com que os nossos entes queridos parem de sofrer. Parem de se... Nós acabamos torturando os nossos entes queridos e vice-versa. Porque tanto os desencarnados precisam entender a sua condição, quanto nós precisamos entender a condição deles. Viver essa angústia da separação é uma tortura. É fácil? Claro que não. Claro que não. É fácil lidar com a morte? Não. Por quê? Porque é a única certeza que nós temos na vida, mas é a única realidade que nós não lidamos. Nós lidamos com todas as outras realidades. Nós lidamos com o perdão, nós não lidamos com a mágoa, nós lidamos com o ressentimento, nós lidamos com a vingança, mas nós não lidamos com a morte. Porque nos ensinaram que falar de morte é ruim. Nos ensinaram que o espírito é ruim. Então por que nós vamos falar dos espíritos? Por que nós vamos falar da espiritualidade? Se é ruim, se é coisa do maligno. Se falar dos espíritos, morreu, deixo e pronto. E eu nunca mais vou ver aquele ente querido. Nós nos aprendemos, ficamos prisioneiros de dogmas que nos foi ensinado desde criança. Desde criança nos ensinaram que a morte não é para ser pensada. A morte não é para ser discutida. A morte é algo lá, longe de nós. Aí o que acontece? No momento em que ela ocorre conosco ou com quem amamos, nós não sabemos deparar com ela. Nós vamos desencarnar, mas não sabemos lidar com o desencarne. Ficamos aprisionados em situações, muitas vezes, porque não temos o conhecimento, porque temos a ignorância de não saber o que acontece conosco. Porque acreditamos que sabemos tudo sobre nós e não sabemos. Que acreditamos que temos sentimentos que nos ensinaram a colocar na nossa caixinha de Pandora, que é aquela caixinha misteriosa onde a gente guarda todos os nossos segredos, né? Que é a caixa de Pandora onde guarda os grandes segredos da existência. Que é a nossa caixa de Pandora. Eu tenho aqui... mas isso aqui... é um sentimento que eu tenho contra o Alisson, mas que eu nunca contei para ele, mas que eu escondi, porque daí é melhor não falar nada, né? Se eu não ficar pensando nele, eu não vou sentir. Eu guardei aqui na minha caixinha de Pandora. Esse aqui é uma coisa que eu fiz para Silvana e que eu nunca tive coragem de pedir perdão para ela. Então eu vou guardar aqui, porque aqui está guardadinho. Esse aqui foi as vezes em que eu quis jogar o Valmir na parede e chamar ele de largatixa. Aqui na minha caixinha de Pandora. E eu vou acumulando dentro da minha caixa de Pandora sentimentos e sensações que eu finjo que esqueci. Porque eu não preciso lidar. Eu não vou precisar. Quando eu não tenho que lidar com as minhas emoções, eu não preciso fazer transformação. Se eu não preciso enfrentar às vezes que eu jogo o Valmir na parede e chamo ele de largatixa, ele vai continuar ali dentro. Tá ali, eu não tô vendo, então eu não me magoo. Eu vou, vamos vivendo assim, nós dois, tá de boinha. Nós estamos de bem, nós somos amiguinhos, então vamos continuar com a nossa amizade e eu vou deixar esse sentimento aqui. A Silvana é irmã mesmo, ela perdoa e pronto, e acabou. O Alisson é amigo, e agora ele tá aí. E os sentimentos ficam sem respostas, ficam sem ter razão pela qual serem modificados. E aí, tá aqui. No momento em que eu desencarno, ressurgem todos os sentimentos. A culpa de querer jogar da Silvana e do Valmir, de querer jogar ali na parede chamada de largatixa. A mágoa e sentimento que eu tenho por conta do Alisson, porque ele me magoou, ele me chamou de feia. E aí tá aqui, ele me chamou de feia, agora eu tenho outro, né? E tá aqui os meus sentimentos, estão aqui. E isso aqui eu não sabia que estava dentro do meu coração. Eu desencarnei. E agora?
E agora eu vou me deparar com a minha consciência. Com aquilo, com o meu pensamento que diz, mas você errou. Eliane, você não é digno de ir para a zona, você não vai para a coluna. Não, vai lá para a zona umbralina. Você tem coisas escondidas. E principalmente, que o pior de todos os sentimentos é a culpa. O que mais nos condena para a zona umbralina é a culpa. O ódio é vingança? Com certeza. Mas a culpa são sentimentos que nós enganamos, que nós camuflamos e pensamos não sentir. Por que eu sou submissa àquele sujeito faz tudo, ele é um mau marido, ele me bate, ele faz todas as coisas para mim e eu não consigo me libertar desse sujeito. Por quê? Porque na existência anterior, eu magoei, eu matei esse sujeito. Eu roubei tudo dele. Agora, ele lembra desse sentimento de forma inconsciente. Por isso que ele me magoa. E eu me sinto culpada por isso. Por isso que eu me permito ser magoada. É assim que funciona. Eu lembro de forma inconsciente e ajo por impulso. Sabe aquele irmão que você não entende? O pai que você não entende? O filho que você não entende? O neto que você não entende? O amigo que você não entende? É isso. São sentimentos que estão no nosso DNA e que nós não percebemos. Mariane, é interessante para que as pessoas entendam luto. Uma das grandes situações é que as pessoas não compreendem o que cada um é verdadeiramente. As pessoas só veem o quê? Aquilo que se vê no espelho. Carne, osso, desencarne, óbito, parou o coração, enfim. Morreu, acabou. E muitos não têm conhecimento a respeito do lado espiritual da vida, que é a eternidade. Vamos resumir aqui. Cada um aqui é composto do quê? Espírito, perispírito e corpo físico. Claro que existem delimitações em cada um, principalmente no perispírito. Mas vamos resumir isso aqui. Então, quando você perde o corpo físico, você continua vivendo no corpo perispirítico. Perispírito. Por isso que as pessoas desencarnam e não sabem que morreram. Porque elas vão se ver num corpo onde vai ter sensações, vou ter sede, fome, vontade de ir no banheiro. E alguém vai me dizer que eu morri? Eu estou pensando, estou falando, encosto em você. Se você me disser que eu morri, claro que eu vou ficar muito nervoso, não é? Ainda mais que eu não quero aceitar essa realidade. Muitas pessoas que saem do corpo em viagem astral, quem já teve essa experiência de saída lúcida do corpo, já presenciou sua própria manifestação. Isso se chama viagem astral, né? Quem faz viagem astral com seriedade, com um tom de realmente querer ajudar, sai do corpo com vontade de auxiliar, consciente, geralmente esses mentores levam as pessoas a poder fazer o quê? Resgates, muitas vezes desenlace dos espíritos que estão saindo do corpo carnal para o corpo espiritual. Então eles cortam os fios que ligam, inclusive o fio de prata. Então eles fazem o desligamento do corpo. E eles acompanham. Aí quem vê essa realidade, vê o seguinte: eu só tirei ele daqui, o corpo físico ficou, e o que ele é mesmo está aqui. Tanto que se ele não estiver em estado de perturbação, que geralmente as pessoas têm em estado de perturbação, por isso que muitas vezes fala que vai dormir, descansar, né? Mas é um estado pequeno, depende de pessoa para pessoa. Depende do quanto ela evoluiu moralmente, a sua consciência, se tem culpa, o quanto ela acusa. Como é que está a caixinha de Pandora? Pelo que ela fez, porque é o seguinte: no momento que a pessoa desencarna, existe uma área cerebral que inclusive é ativa, que são a das memórias. Então aquela situação do filme que corre, que muitas vezes aparece em cenas de filme, de fato mesmo a própria consciência vê e sabe onde ela pecou, onde ela pisou na bola, sabe? Então a própria consciência da pessoa começa a fazer a cobrança dela. Não é ninguém que acusa, é a própria consciência que sabe onde errou e onde acertou. Por isso que é tão necessário a gente abrir essa caixinha e ver, opa, tem uma situação
que eu tenho um probleminha aqui. Resolva, não deixe para depois, porque vai ter que lidar com isso. E no corpo astral, quando sai o corpo físico, as emoções são muito fortes. Muito afloradas. É o corpo de emoção, o corpo astral. Então, se você tem uma situação de raiva contra alguém, ódio, que você não perdoou, ou você não se perdoou por alguma coisa, é necessário que faça isso antes de desencarnar, para que essa situação não faça a vibração baixar e você, porventura, não conseguir um auxílio naquele momento. Porque pode ser que um parente teu, no momento do desencarne, esteja lá. Estou aqui, estou até fazendo teu desligamento. Mas você está tão inacessível que você não vê nem o teu amigo que veio te buscar porque você está muito denso e ele está mais sutil. É claro que tem espíritos que conseguem adensar-se um pouco mais. Isso na Umbanda, vocês percebem que muitas vezes precisa de um espírito um pouco mais denso para ir numa região mais bruta, para tirar alguém de lá. Porque ele tem realmente que adensar o seu corpo. Mas o bem. Então muitas vezes se vê lá o que a pessoa toma, só evapora um pouco da bebida, adensou o corpo, desce na zona umbralina, puxa, peguei você, traz. Para o bem, usa para o bem. E não para vício, mas sim para poder adensar um pouquinho o corpo físico, o corpo espiritual, para poder ir lá e fazer o resgate. Agora, a situação do luto é muito mais fácil quando você compreende essa parte, de que não há morte, só há vida. Claro que daí vem a situação egoística, né, que a gente quer o corpo físico, mesmo que aquele espírito já esteja sofrendo muito na carne. Já está na hora de levar. Terminou já o seu tempo de vida. Sua energia vital esgotou-se. Está na hora de levar. E eles sabem disso. Só que nós queremos aqui. Porque não temos tanto essa consciência elevada. E o nosso corpo tão denso, ainda não temos um corpo onde todo mundo vê o espírito. Em mundos mais evoluídos, como por exemplo o mundo de Akkad, que é relatado no livro de Sadraque, terceiro livro, Acima do Céu, uma jornada além das colunas. É um mundo feliz. Lá já não tem espíritos que sofrem. A vibração lá é muito mais elevada. Para você entrar num mundo desse, você tem que ter uma elevação vibratória muito mais alta. Então não tem sofrimento. Como que eles vivem com o desencarno? Tem encarnação. Encarnam lá. Claro, tem um corpo muito mais sutil. Não é esse como vemos aqui. Muito mais sutil. Tanto que existem mundos, como por exemplo de Capela, que o pessoal está encarnado, vem até o planeta Terra e quem vê eles são os espíritos da quarta dimensão para cima. Eles encarnados. Aí você tem que saber. Você está encarnado, mas eu estou te vendo no mundo espiritual. Sim, mas meu corpo é tão sutil, encarnado, que eu vibro muito mais alto. Então, eu estou encarnado, vivenciando uma experiência dentro de uma dimensão espiritual na Terra. Bem, que legal? Mas para poder seguir a linha de raciocínio quanto ao mundo feliz. Eles veem os espíritos constantemente. Não precisa que todo mundo lá, digamos assim, é médium, clarividente e extensivo, que eles têm até um lugar na casa onde é para receber o pessoal que vem do espiritual. Então eles fazem um cômodo na casa. Então quando chega um espírito, eles já batem, falam que chegaram. E eles falam, pode acompanhar até ali, a gente já vai terminar nossos afazeres e vamos atender. Completamente visível. Então você encarnado vê o espírito que chegou. Então para eles não há morte. Mesmo no momento do desencarne do espírito, é claro, eles fazem uma cerimônia, algo lindo, algo de gratidão pela experiência, a oportunidade de ter vivenciado aquilo ali. Então ninguém vai lá e começa a chorar desesperadamente. Ninguém começa a se desequilibrar. Todo mundo lá sabe a respeito disso. Eles veem. Na hora que quebra, por exemplo, mostra no livro, quando eles quebram o chifre do espírito, que é o corpo onde vai desencarnar, ele cria um chifre. O último passo é o quebrar o chifre. Se quebra do chifre para poder fazer o desligamento total. Nesse momento eles veem o espírito saindo. Tranquilamente. E sabe o que o espírito fez? Nenhum momento de perturbação. Saiu dali para ir fazer um outro afazer. Na hora. Livre. Não tinha mais aquele corpo onde já estava cansado. A idade do corpo lá, quanto estava? Mais de 500 anos terrenos para desencarnar. A vivência no mundo feliz. Todo mundo aqui
passando do mundo de provas e expiações, indo para a regeneração, vai para o mundo feliz e depois o celestial. Evolução, todo mundo crescendo. Um dia todo mundo aqui de nós vai estar no mundo feliz. Assim, onde ninguém vai sofrer do luto do desencarne, porque todo mundo vai saber a realidade, vai vivenciar ela, vai estar tão entranhado dentro de si isso, esse passo. Espírito, perispírito e corpo físico, que vai ser natural. Não vai ter dor, sofrimento. Isso é a nossa visão ainda da nossa ignorância, né? Que com o tempo nós vamos lapidando, adquirindo maior conhecimento. Mas é o seguinte, como a irmã Eliane disse, temos saudade de um lado e do outro. Tanto que umas pessoas, né, relatado também no livro do Sadraque, tem no primeiro livro, continua existindo, um momento onde um dos espíritos da colônia, se não me engano uma enfermeira, vai vir para reencarnar, ele não sabia. E convidaram ele para uma festa. Vamos se reunir, várias pessoas, vai ter uma festa na minha casa. Você está convidado. Ele chegou lá, descobriu o que era a festa, para poder, no dia seguinte, iria reencarnar. Então convidou os amigos da colônia, venham aqui, meus amigos, estou me despedindo, estou indo encarnar. Vim aqui para receber boas energias das pessoas que me amam, né? Então, naquele momento, ele pegou e chegou e fez a pergunta como é que estava se sentindo, né, para a pessoa. E ela, no íntimo, contou: eu tenho medo, porque a partir do momento que você encarna, você, pelo corpo denso que nós temos físico na Terra, você tem um esquecimento de tudo. Em outros mundos já não são assim. Em mundos mais evoluídos, mas na Terra, este corpo, do jeito que está projetado neste momento, ainda esquece do seu passado, das suas, né? A gente leva, é claro, o espírito bom vai continuar sendo bom. É muito difícil o espírito bom cair a ser ruim. A sua moral vai ser elevada. Só que é o seguinte, há esse esquecimento. Tanto que até nas cartas de Cristo, o próprio Senhor Jesus teve esquecimento. Até o momento do batismo, onde ele lembrou o Espírito Cristo que ele era e partiu dali a fazer sua missão. Mas a bondade de Jesus já se demonstrava desde quando nasceu, até o momento onde ele acordou para quando ele era. Mas o que é interessante, as pessoas têm receio desse esquecimento. Que é o seguinte, eu estou aqui, numa rotina muito bem na colônia, trabalhando pela minha educação, amando os outros, eu vou cair e mergulhar num ambiente cheio de energias muito ruins, que as pessoas destilam diariamente. É como o trânsito na cidade, dentro das empresas. É difícil. As pessoas emitem violência, agressão, raiva, mágoa, tristeza e tudo. E nós estamos mergulhados aqui nisso. Então, é fácil de a gente se contaminar com isso. É como se tu saísse estivesse morando em Dubai, com tudo ao seu dispor, e fosse transferido para a África. Lá no meio, ou então para o Brasil. Para o Brasil, lá para uma favela daquela onde todas as mazelas acontecessem. É mais ou menos essa sensação. Então, sempre há a saudade daquele plano lá também. Saudade, claro que tem. E o receio. Nos dois mundos. E o interessante é isso, que a gente tem que aprender. Uma das lições terrenas é aprender a lidar com isso. Uma pessoa que, consequentemente, estuda a sua consciência, abre-se a esse estudo, e não só da parte física e científica física, né? Mas você faz o estudo da consciência, que é a meditação, são os estados alterados de consciência, são muitas vezes rituais xamânicos, de onde você expande sua consciência ao lado espiritual e vivencia, por exemplo, uma saída do corpo, e você olha para sua mão e você vê o seu corpo do lado e percebe: quem sou eu? É o corpo que está do lado aqui, dormindo, ou é esse que pode se mover? Então você tem, na hora, a sua consciência se expande. Não tem como você, a partir daquele momento, ser a mesma pessoa. Porque você tem consciência plena do que você é um espírito. E você não é o corpo físico. Dizem o seguinte, os espíritos: cuide do seu corpo, filho, mas não se confunda com ele. Cuide dele, mas não se confunda com o seu corpo físico.
Muitas pessoas desencarnam e são tão apegadas ao seu corpo físico que não querem sair dele. Tem um relato no livro, agora não vou recordar, mas é o seguinte. Eles foram visitar um cemitério e tinha uma pessoa que tinha uma beleza incomparável na Terra. Era uma modelo lindíssima. Só que ela tinha um apego muito grande ao corpo. E ela não queria sair do corpo. O corpo já estava totalmente putrefado, podre. Muitos anos ali. E eles não sabiam como, já tentaram de tudo quanto é jeito tirar ela. E chamaram e pediram ajuda. E aí eles foram lá tentar fazer um grande auxílio. E teve que fazer um grande trabalho de auxílio. Usaram uma casa de umbanda para poder fazer o resgate. Combinaram esse resgate antecipadamente. Prepararam ervas, tudo para tirar todo aquele morbo fluido que estava impregnado ali de sujeiras, decomposição, aquele espírito evaporando, aquele sofrimento constante. Criou tipo um lodaçal nele. Ele estava totalmente impregnado ali, o perispírito delas. E fizeram aquele resgate através de ervas, de um médium clarividente que no momento onde foi feito, levaram até o centro onde foi o despertamento dele, foi quando conectou com o médico psicofônico no terreno de Umbanda. E aí ela acordou, pôde dar aquele choque anímico, que ela despertou daquele torpor, porque ela estava lá, o apego, mas sua consciência já tinha baixado. O que acontece? O espírito muitas vezes fica em ideias constantes reprisando o seu espírito. Dando loopings dentro da sua própria consciência, adormecido muitas vezes ali. Só que fica numa monoideia, que se chama. E isso vai decompondo o seu espírito. O último estágio da decomposição do espírito é o que chamam de ovoide. A pessoa se torna praticamente uma pedra. Mas aquela pedra é uma consciência. Só que ela perdeu o seu corpo astral de uma forma de degradação pela sua monoideia. Repetição. Agora deixa eu contar uma coisa interessante. É difícil das pessoas falarem. Falam da degradação, mas não falam quando você ilumina e o seu espírito, em vez de se depredar e degradar e retomar uma forma ovoide, né? Perder a forma astral, de recompor e tornar ela mais linda ainda. Então, boas ações, em vez de deixarem o teu espírito com um aspecto destruído, retroagindo na evolução, porque muitas pessoas é o seguinte, tem a sua aparência física aqui, mas ela comete tanta maldade, tanta traição, tanta mentira, tanta raiva, tanto ódio contra os outros, que o seu formato perispirítico, dentro, a sua versão realmente espiritual, já começa a se decompor, e muitas vezes assumindo até uma forma animalesca. Uma cobra, um réptil. Então tem pessoas que você vê um corpo físico, muitas vezes até muito lindo ou linda, e o espírito dele é um réptil, porque a sua depredação da sua forma perispirítica, pela sua modo de viver, reproduz uma desevolução do seu corpo astral. Ela involui o corpo. Agora é o seguinte, a sua consciência nunca se diminui. Você não involui o espírito, mas a sua forma sim. A forma sim. Agora é o seguinte, você pode virar um réptil fazendo maldade. Pode. Mas você pode virar uma beleza artística linda, o seu próprio perispírito, exalar até um perfume, um odor lindo e maravilhoso se você fizer coisas boas. Se você for uma boa pessoa, maravilhosa, com todas as pessoas, amável, afável, doce, querida, gentil, com amor profundo pelos animais, pelas plantas, pelas pessoas, você vai começando a exalar o perfume do seu próprio espírito. Então, da mesma forma como você pode degradar o teu espírito, você pode torná-lo mais sutil, mais leve, mais lindo, mais perfumado. Tudo é uma questão de escolha e evolução. Tanto que às vezes a gente sente dentro de casa aquele cheiro gostoso de flor, aquele cheiro, aquele perfume que você não sabe de onde está vindo. E é desses espíritos que estão tão evoluídos que acabam inalando isso e a gente sente por onde eles passam. Eu ia até fazer um relato da minha experiência de morte que eu tive e o que eu vi, mas o tempo foi vencido, e então nós vamos continuar, quem sabe numa outra ocasião, falarmos sobre isso.
mas é uma experiência única e é transformadora. Eu tive a experiência, eu vi muitas coisas e depois daquele dia eu não fui mais a mesma. Eu mudei muito, radicalmente, depois que você passa por uma experiência de morte. Você muda muitos conceitos. Eu vi um desencarne e eu vou contar em detalhes para vocês como é que aconteceu esse desencarne. Como é que ele, o que aconteceu com ele, quem veio resgatá-lo. Eu conto outro dia com mais calma para vocês. Por fim, eu só digo o seguinte: as pessoas que querem buscar serem melhores. Essa é a nossa ideia. Nós estamos aqui na Terra para evoluir, crescer, tornar a nossa centelha cada vez mais luminosa. Esse é o objetivo. Iluminar-se. Isso é o ponto foco. Não é adquirir bens, não é adquirir fortuna, não é carregar um monte de bens para o desencarne, que ninguém leva nada. É só a sua experiência. Então é o seguinte: práticas espirituais. Habituar-se a ter uma rotina séria espiritual. Leitura espiritual de qualidade. Dedicação na área espiritual todos os dias da vida. Assim, é muito mais difícil você perder a linha do teu caminho. É muito mais fácil você se desviar do caminho encarnatório, você esquecendo-se completamente do teu lado espiritual. Se você tem uma rotina certa e tem com permanência todos os dias, num horário, ou então foca-se em poder realmente fazer algo espiritual, uma meditação, uma oração de qualidade, entrando em contato com o teu coração. Mas é necessário ter práticas espirituais diárias. Não é o suficiente a pessoa ir, por exemplo, em algum tempo e simplesmente sair dali e encerrou-se sua vida espiritual. É muito pouco. A não ser que você seja um espírito extremamente lapidado, suas ações, seu trabalho, tudo já é uma própria oração. É muito difícil. O mais fácil para a maioria, a grande massa, que não são os mentores encarnados, é que tenhamos práticas espirituais. Porque com práticas espirituais, muito dificilmente o espírito vai se desviar do caminho. É a mesma coisa que você estudasse todo dia. Por que não vale a pena fazer o mal? Você vai fazer o mal se você estuda todo dia e sabe a consequência, sabe o quanto isso vai perder a conexão com Deus, o quanto você vai frear a tua evolução, o quanto você vai ser infeliz, o quanto você vai ter em troca e quanto você vai ter que pagar. Se você está estudando a respeito de que aquilo não vale a pena, você vai cometer, você vai pensar 1000 vezes antes de fazer alguma coisa errada. Entenderam? Mas se você não estuda, não tem o hábito, acontece alguma situação para que você desvie o caminho, edificando, faça algum mal, é muito fácil de você cometer. Porque você não tem a bagagem espiritual necessária para você recusar. Entenderam? Todos os dias, não é uma imposição. É para saberem o norte. Estamos aqui para evoluir, crescer, nos tornar um ser humano melhor, aprendermos a sermos seres humanos. Para um dia sermos outra coisa. Mas é necessário passar essa missão. Chegar no final do ano, que é a encarnação, e dizer: e aí, fui aprovado ou reprovei de novo? É o que estamos fazendo aqui. É o grande teste. É a encarnação. Como cada um vai agir, cada um pode escolher da forma que quiser. Mas estão sendo alertados, todos nós, todos os dias. Basta que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Vou colocar a musiquinha. Mas eu já tenho musiquinha falada. 43, tá um pouquinho adiantado pelo repassa. Alguém adiantou o relógio? Eu quero músicas cantadas assim, tipo, meu Deus, eu sou música. Sua estreia? Deixa eu avisar o pessoal. Pessoal, esse é o nosso novo amigo, ele vai hoje observar, porque ele vai começar a trabalhar também, mas ele vai ficar na observação primeiro para ver como é que funciona certinho, ok? Silvana? Ele é seu pupilo, pode ir.
E aí, pessoal, quando vocês saírem, podem pegar uma mensagenzinha. É sobre o tema hoje.
Um monte de gente. Gente. Tá filme escudeiro agora, é? Boa noite, seja bem-vindo. Que a paz esteja com todos vocês. Olá, meus amigos. Me chamo Cintilá. Ainda jovem, com 17 anos, eu desencarnei. Houve um acidente de jet ski e eu acabei morrendo afogada após o acidente. Mas não, no momento do meu desencarne, não percebi a morte. Quando acordei e dei por mim, estava numa cama que parecia ser um lugar parecido com um hospital. Ao meu lado estava minha avó, minha amada avó Susana, que era tão mais bela, tão mais jovem, mas nesse momento mesmo assim não tive a percepção da morte. Entre acordar e dormir e angústia e aquela sensação
de dor e sofrimento que eu não entendia. Eu fiquei por meses, quase um ano, neste acordar e dormir e não conseguia compreender. Aos poucos eu fui acordando, só então eu percebi e fiquei sabendo do meu desencarne. Mas o pior não foi saber do meu desencarne, mas do que estava acontecendo com a minha família após o meu desencarne. Meus entes queridos, principalmente minha mãe e meu irmão, não aceitavam de hipótese nenhuma a minha morte. Lamentavam, choravam desesperadamente. Minha mãe havia tentado o suicídio por 2 vezes neste período. O meu irmão estava se entregando às drogas e depressão após o meu desencarne. E era esta a causa pela qual estava sendo mantido entre acordar e dormir. Porque aquele sofrimento que a minha família na Terra estava vivendo estava profundamente atrapalhando a minha evolução espiritual. Aquela dor, aquele desespero, aquele chamado constante de minha mãe e de meu irmão por mim, me impediam de seguir adiante. Aos poucos fui me fortalecendo, tendo que não só lutar pela minha própria evolução, quanto para não me deixar levar pelas emoções e voltar sem preparo para os meus entes queridos. Porque na minha concepção eu precisava acalmá-los, eu precisava desesperadamente avisar a minha família que estava tudo bem. Soube que este desencarne foi escolha e programação minha. Mas não esperava que, mesmo tendo concordado comigo antes do meu desencarne, de me aceitarem desta forma, os meus familiares de verdade não aceitaram a minha morte. Me aprisionaram por amor, porque estavam tão ligados ao meu corpo físico que não se preocuparam com o meu espírito. A falta de conhecimento ou de não querer ver, porque muitos foram enviados para falar com ele sobre isso. Muitas pessoas foram mostrar para ele que eles precisavam aceitar a minha morte. E eles não conseguiam aceitar. Houve sofrimento para mim e para eles profundamente. E então, 2 anos se passaram e eu recebi a notícia de que teria que ir para socorrer o meu irmão. Porque as drogas o levaram a uma morte prematura. Ele foi considerado um suicida. E aí começou o processo. Eu precisava me curar. Eu precisava me fortalecer para ir buscar o meu irmão. E em seguida, veio minha mãe. Hoje, ainda estão nas zonas umbralinas, nos vales dos suicidas. Ainda não tive a oportunidade de vê-los. Mas eu conto muito com a oração de vocês, pela minha mãe Joelma e pelo meu irmão Adilson. Orem por eles. E orem também pelos seus entes queridos. Não se apeguem ao corpo físico. A morte não existe. Eu só estou aqui para exemplificar que muitas vezes nós prejudicamos profundamente quem amamos. Porque se eles tivessem usado a minha morte para fazer campanhas contra o uso devido
e correto dos jets esquis na praia se eles tivessem usado a minha morte para alertar os adolescentes, se eles tivessem usado a minha morte para fazer o bem, não estaríamos neste processo de cura pela dor. Eles poderiam ter se curado pelo amor. Curar-se pela dor é a opção de cada um, porque também podemos nos curar pelo amor. Que assim seja. Agora a psicografia. Caros amigos que estão presentes, vim da dimensão espiritual paralela a esta que vive. A dimensão contempla outro universo assim como este, que segue as mesas divinas. Tem o Deus, o único Supremo Pai. Só que a existência pertencente dos planetas e seres são separados em cada dimensão, quando cada dimensão tem seu próprio universo. Atravessei com a força gravitacional extremamente grande um rastro em colapso, na forma do buraco negro. Dado o momento, adentrei esse universo. Quis viajar além do que já encontrei. Meu desejo de deslumbrar a grandiosidade da criação de Deus me fez ter a atitude de visitar este universo diferente. Do que mais me impressionou é que os planetas, os animais e os seres humanos são idênticos em dualidade existencial. A forma dos astros são relativamente condizentes, homogêneos. Nós somos seres únicos e espirituais. Até que se consiga ter liberdade de atravessar dimensões universais, o espírito necessita de evoluir para se ter a permissão de adentrar outra morada universal. Tenha completa a evolução de encarnação de planeta dito celeste, onde anjos são preparados em encarnação após encarnação até a conquista da consciência angélica dito Cristo universal. Assim a possibilidade virá ao que, em um futuro, ou se presente Cristo já está, viajar nas maravilhosas criações divinas dos universos paralelos. Jedi. Cleo, por favor, fique na frente um pouquinho. Então, esta é a Cleozinha, ela é responsável pelo tema de hoje, né, Cleo? Eu gostaria que você explicasse o porquê da escolha desse tema para o nosso pessoal. Por que você escolheu esse tema para fazer oração? Na verdade, o tema era o amor, né? Que foi o tema da minha oração de quinta-feira. E o amor, na verdade, que a gente deveria ter por todos, né? E a gente tem... aí a gente foi para a parte do luto, né? Que coincidiu também que era para as nossas apometrias de quinta-feira. Desse amor que muitas vezes é tanto amor que acaba sofrendo, né? Quem vai, como foi falado, sofre quem fica, sofre quem vai. Mas no intuito de a gente se ter sempre em mente que é o que eu tenho, assim, claramente na minha mente, que a morte realmente não existe, né? Não existe, não tem, a gente não morre. A gente só está numa escola, e eu acredito piamente nisso. A gente só está aqui estudando, fazendo a prova final ali, vamos passar, não vamos passar, vamos repetir, vamos evoluir para a próxima série. Né? A gente brinca, será que a gente está passando, a gente está reprovando, né? Vamos todo mundo tentar passar de ano. E foi nisso, né? Pensando em quantas mães, quantas pessoas, principalmente mães, a tragédia que a gente teve aí na quinta-feira, né? Que a nossa oração também foi para isso, em termos do luto. Tantas pessoas que partem, tanto sofrimento que fica aqui, e não deixa de ser um sofrimento também muitas vezes para quem vai. Né? Isso daí. O que nós queríamos mesmo realmente era transformar esse sofrimento em ação. O que nós aprendemos nas apometrias e na sexta-feira com o Espírito aqui é que
Nós podemos fazer escolhas, e que as escolhas são essas. Nós podemos transformar a nossa dor e sofrimento em ação positiva, em campanhas de amor, em ajuda ao próximo. Nós perdemos os nossos entes queridos, então vamos ajudar os nossos semelhantes com a dor, né? E vamos transformar essa dor e entender que é apenas temporário. Porque quando nós temos como essa firmeza, como disse a Cleo, quando nós temos essa firmeza do que significa a passagem, do que significa a morte, ela é mais suportável, ela é mais plena, porque a gente sabe que é temporário, e é temporário. Se nós nos aprisionarmos a matéria, nós vamos deixar isso longo e doloroso, e não precisamos alongar essa dor. Como muitas situações, praticamente de tudo da vida, né? A gente sempre tem duas escolhas, né? É ver o lado positivo ou o lado negativo, mas daí você fica pensando, tá, mas tem lado positivo, né, em morrer, tá indo embora, mas se a gente parar para ver, alguma coisa a gente ainda pode tirar de exemplificação e de força, que foi o intuito também, que, né, que foi pedido pra gente, que é justamente usar, né, isso para ajudar outras pessoas. Às vezes pode parecer insignificante você falar, contar ou conversar com alguém, mas às vezes a tua dor, de uma forma ou de outra, às vezes não pode até não ser o mesmo assunto, né? Mas acaba ajudando outras pessoas, o sentimento, a ideia, o se abrir, às vezes dá espaço para alguém também te ajudar, te abrir. Uma coisa que eu escutei muito, e às vezes a gente impede que as pessoas nos ajudem. Né? Às vezes alguém precisa ajudar a gente, não é que a gente vai pedir ajuda. A pessoa precisa ajudar a gente. E a gente não dá o direito da pessoa ajudar, porque a gente fica com vergonha, porque a gente não quer conversar, porque a gente não quer falar, mas às vezes você está impedindo que alguém faça um bem, porque você tem medo, porque você tem insegurança, porque você acha que não tem necessidade de contar, né? Então às vezes a gente tem que pensar, será que eu não é que eu não estou fazendo para mim, mas será que eu não estou, às vezes, podando alguém de me ajudar, né? Privando alguém de me ajudar? E a gente tem muitas pessoas, né, que com a dor, aí quando tem essas grandes catástrofes, que fazem, né, esses movimentos de ajuda e de consolo, principalmente em torno do luto, né? Eu vi, né, esses dias uma mãe que perdeu uma filha, e aí ela começou a ajudar jovens que estavam mães solteiras e no vício, e de repente a segunda filha dela também desencarnou e ela continuou no processo. Com todo o luto que ela tinha, ela transformou a dor dela em ajuda ao próximo. E é isso que a gente tem que fazer. Não mergulhar nas profundezas da dor, mas transformá-las em ação do bem. E isso foi o nosso maior ponto hoje, né? Foi por isso que a gente falou sobre o luto. Não do luto como dor, mas luto como transformação em amor. Tudo pode ser transformado, como vocês acabaram de ouvir a história desse espírito que contou agora, né? Porque às vezes a nossa dor e sofrimento está privando o nosso ente querido de seguir a sua própria evolução. Nós estamos aprisionando eles às situações, estamos aprisionando ele à nossa vida, e a gente não sabe o quanto eles sofrem por isso, o quanto eles né, têm dor com relação a isso. Então esse foi por isso, e essa é a nossa querida amiga de trabalho, e tenho muito orgulho que ela está aqui. Obrigada. Obrigada por você. Ela faz, tá? Quem quiser, ela pode falar o que ela faz. Auriculoterapia. Tá? E ela é maravilhosa nisso. Aí, quem quiser comprar a nossa rifa, pode, deixa à vontade. Então pode encerrar, Silvana, a oração final.